Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estou muito feliz por estarmos juntos aqui em mais uma edição do programa Mensagem Bíblica, onde estaremos meditando na Palavra de Deus. Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade e estender a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus esteja conosco durante esse período para nós estarmos aqui ouvindo Sua Palavra. Quero também agradecer ao nosso pastor Hélio Ribeiro, pela confiança que tem depositado em nós para estarmos nesse momento refletindo na Palavra de Deus. Antes de tudo, quero pedir aos irmãos que compartilhem esse momento com outras pessoas, se inscreva no canal para que outros venham estar ouvindo a Palavra de Deus e assim sendo beneficiado, sendo bem-aventurado, porque a Bíblia, a Palavra de Deus nos diz que aqueles que ouvem a Palavra de Deus são bem-aventurados. Então você vai ser uma pessoa que vai estar abençoando outras pessoas compartilhando esse momento. Eu quero meditar na Palavra de Deus junto com os irmãos em Mateus capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13 ao versículo de número 17. Mateus capítulo de número 16, versículo 13 ao versículo de número 17, diz assim a santa e poderosa palavra. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. É através desse texto que nós iremos meditar na Palavra de Deus, baseado no tema Quem é este? Quero falar com os irmãos, para os irmãos, a respeito desse tema, quem é este? Ou que homem é este? Jesus faz a pergunta aos discípulos, e no período em que Jesus faz essa pergunta aos discípulos, Jesus já era bem conhecido na região, na Judéia, em Samaria e nas cidades circunvizinhas. As multidões se achegavam a ele para ouvi-lo. Existiam alguns grupos de pessoas que se aproximavam de Cristo, que estavam perto de Cristo, ou que se achegavam a Cristo. O primeiro grupo de pessoas eram aquelas que seguiam Jesus pelo que ele poderia fazer, interessados nos seus milagres, interessados nas bênçãos que Jesus poderia manifestar para o povo. O segundo grupo de pessoas que se aproximavam e estavam com Jesus eram os seus discípulos, que foi escolhido por ele, 12 homens que estavam sempre perto de Cristo. E o terceiro grupo de pessoas que estavam perto de Cristo, estavam sempre tentando estar por perto, se aproximando, eram os fariseus, os doutores da lei, os escribas, homens que passaram a odiar Jesus, passaram a ter Jesus como inimigo por conta da inveja que surgiu no seu coração, por conta da popularidade do nosso mestre, por conta da forma em que ele falava e dos milagres, e assim atraía grandes multidões, e isso foi motivo desses homens terem inveja do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante dizer que, por conta dos grandes milagres do Senhor Jesus e por conta das grandes multidões que se reunia para estar com Cristo, surgia no coração de muitos justamente essa pergunta: que homem é este?
Por que essa pergunta surgia? Porque eles ficavam perplexos, eles ficavam admirados com a forma que Jesus ensinava. Jesus ensinava com autoridade, Jesus ensinava com poder, Jesus realizava grandes milagres e eles ficavam admirados com a forma em que Jesus ensinava, operava milagres, operava prodígios e maravilhas. E por conta desses sinais que Jesus operava, justamente vinha essa pergunta no coração: quem é este? Essa pergunta surgiu no coração de muitos e ainda até hoje essa pergunta repercute até os dias de hoje. Mas eu quero já mencionar para todos que estão me ouvindo que a própria Bíblia ela responde a respeito de Jesus, de quem é Jesus, e no capítulo de número 1, e no versículo 1 de João, ele já inicia dizendo que Jesus era o Verbo. E ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em Mateus capítulo de número 16, o versículo 15 e 16, onde lemos, Jesus faz a pergunta aos discípulos e Pedro toma a ousadia de falar e ele diz, e Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Mateus capítulo de número 3, versículo de número 17, o próprio Deus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Também em Mateus capítulo 17, versículo de número 15, versículo de número 5, no Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que os discípulos estavam falando, e estando eles ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Observem que a própria Bíblia, o próprio Deus, já traz a menção de quem é Jesus. Já responde à pergunta que se repercute no coração de muitos. Quem é este? A Bíblia traz essa certeza para o nosso coração, como também as manifestações de Jesus, como milagres, curas, ressurreições, controles sobrenaturais e ensino de autoridade profética também revelava quem era ele. Os milagres que Jesus operava, os sinais que Jesus operava, já trazia menção de quem era este homem. E meramente por conta desses grandes milagres, do amor e compaixão demonstrada em suas interações com as pessoas, trazia a certeza no coração de que ele era diferente, de que era um homem que não tinha ainda surgido na terra. Jesus era diferente. Jesus não foi semelhante a homem nenhum, a ponto de que em algumas oportunidades as pessoas tentou ainda comparar Jesus com Elias, com Jeremias, com um dos profetas, mas Jesus sempre estava ou sempre foi superior. Jesus sempre demonstrou superioridade em ações, em palavras, em feitos, e isso daí trouxe no coração de muitos esta pergunta: que homem é este? E eu quero citar aqui pelo menos 4 passagens que falam a respeito justamente dessa pergunta que surgiu no coração das pessoas. A Bíblia diz que Jesus estava em Cafarnaum e aproveitando a oportunidade para ensinar, a Bíblia diz que se ajuntou a ele uma grande multidão. Pessoas veio de todos os lugares para se reunir naquela casa porque Jesus estava ali. Sempre que Jesus estava em algum lugar, a Bíblia nos mostra que multidões, pessoas de todos os lugares vinham ter com ele. E é interessante que nesta casa,
Existia também fariseus e doutores da lei, que veio ter com Jesus, que estava ali para ouvi-lo. E é interessante que no momento em que as pessoas estavam ouvindo Jesus, a Bíblia diz que quatro homens trouxe um amigo carregado numa maca, e esse amigo estava paralítico. A Bíblia diz que esses quatro homens, trazendo o seu amigo, carregando ele numa maca, porque ele era paralítico, chegou a esta casa em Cafarnaum, a fim de apresentar ou colocar o paralítico aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu abro um parêntese aqui para dizer que é muito bom ter amigos que nos levam para perto de Cristo. Ande com pessoas que lhe aproximam de Jesus. Ande com pessoas que olhem para você e diga: vamos orar hoje, vamos passar uma noite de oração. Pessoas que têm compromisso com Deus. É preciso nós estarmos andando com pessoas que nos incentivem a orar, a jejuar, a buscar a palavra de Deus. Se você tem um amigo assim, glorifique o nome de Jesus e permaneça firme, porque amigos verdadeiros é aqueles que nos aproximam de Deus. E a Bíblia diz que esses homens levaram o paralítico, mas quando chegaram tiveram uma surpresa. E que surpresa foi essa? Uma grande surpresa, porque a casa já estava abarrotada de pessoas. A casa estava cheia. A Bíblia diz que nem nas portas e nem nas janelas cabiam mais ninguém, por conta da quantidade de pessoas que estavam ali ouvindo Jesus. Não tinha como aquele paralítico entrar. Não tinha como os amigos colocar o paralítico para dentro de casa, principalmente porque estava ali fariseus e doutores da lei, homens que consideravam tais doenças como um castigo divino, uma maldição divina, e eles nunca abririam espaço para aquele paralítico entrar. Eles não queriam estar no mesmo local que pessoas desse tipo, pessoas que eram consideradas com maldições da parte de Deus. Mas o que eu acho maravilhoso é que os quatro amigos daquele paralítico não desistiu. Eu fico imaginando a cena e fico pensando, deixa eu parafrasear aqui com os irmãos, eu creio que um dos amigos, rodeando a casa, começou a observar um jeito, uma forma de colocar o paralítico dentro de casa. E eles rodeando a casa, e aí teve uma ideia. E que ideia foi essa? A ideia de abrir o telhado e colocar o paralítico por cima, amarrado sobre uma corda. Eu creio que os amigos do paralítico se chegou a ele e disse assim: olha, não tem jeito de colocar você para perto de Cristo pelas portas, pelas janelas, mas nós encontramos um jeito de colocar você dentro de casa. Quem sabe o paralítico disse assim: como é que vocês vão me colocar lá dentro? Eles não vão deixar eu entrar. E os amigos do paralítico disseram assim: a única solução é abrindo o telhado e colocando você por cima amarrado numa corda. Quem sabe eles disseram assim: mas tem risco, nós iremos colocar você com cordas por cima do telhado e a corda pode romper, você pode cair, a tragédia pode ser pior, a situação pode piorar. Quem sabe o paralítico olhou para eles e disse assim: me coloquem, abra o telhado e desçam-me para perto de Cristo, porque mesmo se eu cair, eu vou cair nos pés de Jesus. Precisamos correr risco, muitas vezes, para estar aos pés de Cristo. Precisamos romper os limites das nossas condições. Precisamos nos debruçar na presença do Senhor e buscar a Ele até encontrar. O paralítico foi colocado por cordas pelo telhado. E eu creio que Jesus ensinando, quando de repente começou a cair poeira do telhado sobre ele, e quando ele olha para cima, quatro homens
descendo o seu amigo que estava paralítico, a fim de colocá-lo aos seus pés. Jesus observou aquilo e viu a grande fé daqueles homens. Mas o lindo é que quando eles colocaram o paralítico diante de Jesus, a primeira coisa que o paralítico queria ouvir era: levanta-te e anda. Mas o interessante é que Jesus não deu logo essa resposta. A resposta que Jesus deu a ele foi: perdoado estão os teus pecados. É nesse momento que todos em um só pensamento arrasou no seu coração, dizendo: quem é este que diz que pode perdoar pecado? Veja que a pergunta soou na casa em Cafarnaum: quem é este? Que homem é este que diz que pode perdoar pecados? É aí que o Senhor Jesus, conhecendo o coração de todos, disse a eles: qual é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Mas para que todos vocês saibam que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecado, ele disse ao paralítico: levanta e anda. E o paralítico se levantou. E todos glorificaram o nome do Senhor. Então, nesse momento, a pergunta surgiu dentro da casa: quem é este? Em outra ocasião, em outra oportunidade, Jesus ensinando, Mateus capítulo de número 7, a partir do versículo de número 36 e diante, nós encontraremos outro episódio. Jesus foi convidado por um certo homem chamado Simão, fariseu, e a Bíblia diz que este homem, ao convidar Jesus, deu uma festa. Era um homem leproso que tinha sido curado de lepra. Tudo indica que este homem deu um banquete porque Jesus curou-o da sua lepra. E Jesus, aproveitando aquele ensejo, aquele momento, para mais uma vez estar ensinando aqueles que estavam ali, ensinando a multidão. A Bíblia diz que de repente veio uma mulher por trás de Cristo, rastejando, e tocou aos seus pés. Logo, Simão arrazoou no seu coração e disse: se este homem fosse profeta, ele saberia quem e qual é esta mulher, pois ela é uma pecadora. Simão arrasou no seu coração com uma dúvida, e ele disse: se este fosse profeta, ele saberia quem é esta mulher. Mas não sabia Simão que quem estava sentado naquele dia em sua casa era um homem mais que profeta, era alguém superior às suas expectativas. Não sabia Simão que quem estava sentado em sua casa era o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, glória a Deus. Simão não sabia que quem estava em sua casa era o dono do universo, era aquele que lhe conhecia por dentro e por fora. Jesus sabia o porquê Simão estava dando aquele banquete. É aí que Jesus olhou para Simão e disse assim: Simão, posso te fazer uma pergunta? E Simão disse: pode, mestre. Jesus, olhando para ele, disse assim: um homem tinha 2 devedores, e um lhe devia 500 e o outro lhe devia 50, e ambos não podiam lhe pagar, e o seu senhor perdoou ambas as dívidas. Eu te pergunto, Simão, qual dos 2 o amará mais? Simão, inteligente, fariseu, estudado, olhou para Jesus e disse: lógico, mestre, que é o que lhe devia 500, o que lhe devia mais. Jesus olhou para ele e disse: disseste bem, a quem muito é perdoado, muito se ama. O que Jesus estava dizendo a Simão foi: tu estás dando uma festa para mim, mas o teu coração não está acreditando que eu sou o Senhor. Já esta mulher que está aos meus pés está chorando, com as suas lágrimas está molhando os meus pés, lavando os meus pés, com os seus cabelos está enxugando. Ela está demonstrando mais amor, porque ela está abrindo o seu coração e dizendo que não tem condições, porque ela é uma pecadora, e os seus muitos pecados são perdoados. Jesus estava revelando que aquele que estava dando uma grande festa parecia não acreditar em Jesus,
Mas aquela mulher que estava aos seus pés, chorando, estava acreditando de que ele era o Senhor, o ungido de Deus, a ponto dela tirar um frasco e colocar sobre os seus pés e lavar os seus pés com unguento. O maravilhoso é que Jesus, olhando para aquela mulher, levanta o seu rosto, olha para ela e diz assim: perdoados estão os teus pecados. É lindo porque automaticamente, mais uma vez, no coração de todos que estavam ali, principalmente no coração de Simão, a pergunta surgiu: quem é este que pode perdoar pecados? Mais uma vez, a pergunta surgiu no coração do povo: quem é este que pode perdoar pecado? Em outra ocasião, a Bíblia diz que um homem chamado Herodes, o tetrarca, estava incomodado porque estava sabendo que um homem estava por aí operando sinais e as multidões estavam seguindo ele. E ele ouviu dizer que possivelmente era Elias, possivelmente era Jeremias, possivelmente era João Batista. Herodes temia que fosse João Batista, porque João estava acusando o seu pecado, pois ele estava tendo um relacionamento com a mulher do seu irmão, e João estava sempre acusando o seu pecado, e ele ficou com medo, temor no seu coração e disse: João Batista eu decapitei. Aí a pergunta surgiu: pois quem é este que está aí operando milagres? A pergunta surgiu no coração de Herodes, mas Herodes não sabia que ele tinha decapitado João, degolado a sua cabeça. E ele falou com ênfase, dizendo: João eu decapitei, com medo que João tivesse ressuscitado para condenar os seus pecados, para confrontar os seus pecados. Mas Herodes não sabia que quem estava ali era maior do que João. Herodes não sabia que quem estava ali era alguém que o próprio João disse que nem as suas sandálias ele poderia desatar, ele tinha condições de desatar. Herodes não sabia que quem estava ali era aquele que era maior do que João, porque João confrontava o pecado de Herodes, mas Jesus, a Bíblia diz que o próprio João disse que ele tinha a pá nas mãos para lançar fora no fogo toda a palha. Então, quem estava ali era alguém que poderia lançar Herodes no inferno, poderia lançar Herodes, ou também como poderia perdoar os pecados de Herodes. Jesus estava ali e a pergunta surgiu também no coração do grande Herodes: ou você pensa que os homens não temem diante da presença de Jesus? Todos os homens, por mais grandes que sejam, por mais poderosos que sejam, diante de Jesus eles tremem, porque eles sabem que Jesus tem poder para lançá-los no inferno. Mas o que eu acho lindo é que mesmo a pergunta surgindo no coração, mesmo a pergunta surgindo no coração de Herodes: quem é este que está aí? Quem é este que está por aí? Porque João Batista eu degolei. Em outra ocasião, acontece também que não só apenas aqueles curiosos que estavam seguindo Jesus tinham dúvida no coração, não só os fariseus e os mestres da lei tinham essa dúvida no coração, não só Herodes tinha essa dúvida no coração, mas também a dúvida surgiu no coração daqueles que estavam mais próximos de Cristo. A Bíblia diz em Marcos capítulo 4 que Jesus estava em um barco, dormindo na proa do barco. E a Bíblia diz que naquele ensejo uma grande tempestade se levantou. As ondas eram grandes, as ondas se levantaram contra o barco. O barco estava indo quase a pique. Eu creio
que os discípulos não estavam tentando tirar água do barco. Eu creio que eles estavam se segurando para não cair, porque em meio a uma grande tempestade, e segundo Mateus Henry, diz que as ondas subiam aproximadamente 6 metros de altura e quase fazia com que o barco virasse, naufragasse. E eu creio que nesse interim de tempo os discípulos iam se segurar para não cair do barco. Mas o lindo é que Jesus estava dormindo na proa. Jesus estava dormindo no barco. A Bíblia diz que de alguma forma os discípulos se esforçaram e foram ter com Jesus, acordando ele. Jesus dormindo em meio a uma tempestade, mostrando que estava com o controle de tudo, ensinando aos discípulos uma lição espiritual. E os discípulos preocupados com o material, com a sua própria vida. Muitas vezes o Senhor Jesus está nos ensinando assuntos espirituais e nós preocupados com o material, preocupados com o dia de amanhã. Jesus nos ensinando assuntos espirituais e nós preocupados com o que comer e com o que beber. Deixa eu te dizer, o Senhor Jesus está no controle de toda a situação. O Senhor Jesus está no controle de toda a situação. Tenha calma, Ele está no controle. Os discípulos chegou e acordou o mestre e disse: não te importa que iremos perecer? Jesus se levanta, olhou para eles e disse: homens de pequena fé. Olhou para o mar e falou para o vento, dizendo: aquieta-te. Como um pai fala para um filho: eis, quieto. E naquele momento, a tempestade se acalmou. Naquele momento houve grande bonança. Foi aí que surgiu no coração dos discípulos essa pergunta: que homem é este? Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Que homem é este? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Para o paralítico, Jesus era perdão de pecado e cura. Para aquela mulher, a pecadora, Jesus. Para Herodes, Jesus era aquele que confrontava os seus pecados. Para os discípulos, Jesus era aquele que acalmava a tempestade. Eu creio que você está ouvindo essa palavra e você está entendendo o que o Espírito Santo está falando ao teu coração. Você está precisando que Jesus seja aquele que acalme a tempestade em sua vida? Ele é isso para você hoje. Ele é aquele que acalma a tempestade. O que é que você está precisando que Jesus seja? Você está precisando que Jesus seja um médico por excelência? Ele é o médico por excelência. Você está precisando de um advogado? Jesus é o advogado dos advogados. Você está precisando que Jesus seja juiz da sua vida? Ele é o juiz dos juízes. Você está precisando de força? Jesus é força neste dia. Você está precisando de quê na sua vida? Você está precisando que Jesus seja a ressurreição? Ele é a ressurreição e a vida. O próprio Jesus, ele menciona a respeito dele mesmo. Em João capítulo de número 6, versículo de número 35, ele disse: eu sou o pão da vida. Você está precisando de alimento? Jesus é o pão da vida. Você está sedento por Cristo? Jesus é o alimento que lhe dá força. Também, se você estiver precisando de iluminação, a Bíblia diz que o próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Se você estiver caminhando e parece que tudo está escuro, você não vê nada, não há solução para a sua vida, deixa eu te dizer, Jesus é a luz para o seu caminho. Jesus é a luz para a sua vida. Jesus é luz para você. Ele quer iluminar o seu coração. Ele quer iluminar a sua família. Ele quer iluminar os teus filhos. Ele quer iluminar o teu esposo, a tua esposa. Jesus é aquele que veio trazer luz para a tua vida.
A Bíblia diz em João capítulo 14, o próprio Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho para você, meu irmão. Jesus é o caminho para você, minha irmã. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a vida para a sua vida. Oh glória, Ele dá vida hoje a você. Em João capítulo 15, versículo de número 1, a Bíblia diz que o próprio Jesus falou: eu sou a videira verdadeira, e se você estiver ligado na videira, você vai dar muito fruto. Você está, quem sabe, se perguntando: por que nada dá certo na minha vida? Por que nada dá certo para comigo? Deixa eu te dizer, se você estiver ligado em Cristo, você dará muito fruto. Se você estiver ligado em Jesus, você vai ver as coisas frutificarem em sua vida. A Bíblia diz também em João capítulo de número 10, João capítulo 10, versículo 7 e versículo 9, a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus disse: eu sou a porta, eu sou a porta. Eu posso dizer que Jesus é a porta da salvação, mas eu também quero dizer aqui que Jesus é porta aberta para alguém. Jesus está dizendo aqui ao seu coração, neste dia: eu sou a porta para a tua família, eu sou a porta que posso trazer salvação à tua casa, mas eu também posso abrir porta de emprego, eu também posso abrir portas, eu também posso escancarar as portas da tua vida, a finança da tua casa, eu posso trazer alegria maior para a tua família, eu posso trazer paz para a tua família. Eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á. Jesus também disse: eu sou o bom pastor. Ele é o bom pastor. A Bíblia diz também em João capítulo de número 11, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Eu não sei se você está orando há muito tempo por alguém, eu não sei se você está escutando e tem alguém doente, alguém no hospital, alguém precisando de uma restauração. O próprio Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Deixa eu dizer uma palavra de Deus para o teu coração: essa pessoa que você está orando por ela não vai morrer. Assim te diz o Senhor. Esta pessoa que você está orando, o Senhor está indo lá agora e está restaurando a saúde, porque Ele está te dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Creia nessa palavra, creia nessa palavra. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Diga comigo: eu preciso de Jesus em todas as áreas da minha vida. Eu preciso de Jesus. Jesus, Ele é o pão da vida. Jesus, Ele é a luz do mundo. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a videira verdadeira. Jesus é o bom pastor. Jesus é a porta. Jesus é a ressurreição. Jesus é o médico por excelência. Jesus é advogado. Jesus é promotor. Jesus, Ele é o todo-poderoso. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Se você estiver precisando de um perdão de pecado, Jesus é perdão neste dia. Se você estiver precisando de um milagre, Jesus é cura neste dia. Se você estiver precisando de uma ação divina na sua vida, uma ação que você não compartilhou com ninguém, se você está precisando de uma ação divina e você não tem coragem de conversar com ninguém, o Senhor está te dizendo: eu sei o que tu estás passando. Eu sei os teus desejos, eu conheço a cor que tu prefere, eu sei onde é tua casa, eu te conheço, minha filha, eu te conheço, meu filho, eu te conheço por inteiro, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. O Senhor te conhece. E Ele sabe das tuas necessidades, Ele sabe do que você precisa. Quem é Jesus para você? Espero que essa palavra tenha alcançado resultado verdadeiro no teu coração. Clame pelo seu amigo. Jesus, Ele é amigo. Você está precisando de um conselho? Jesus é o teu conselheiro. Você está precisando de alimento? Jesus é o teu alimento. O que é que você está precisando? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus venha estar restaurando a sua família. Eu quero nesse momento fazer uma pequena oração pela sua vida. Você que está aí nos acompanhando, você que está ouvindo essa palavra, peça a Jesus agora. Diga a Ele
quanto ele é importante para você. Diga quem ele é para você. Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E os discípulos disseram: uns dizem que é João Batista, outros Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus disse assim: tá certo, vocês estão falando o que o povo está dizendo a meu respeito, mas agora eu quero saber, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E aqui está a pergunta para você: quem Jesus é para a sua vida? Quem você diz que Jesus é? Nesse momento, ore comigo. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui. O teu povo, Senhor, que está escutando essa palavra, ó Pai amado, eles estão necessitados. Muitos, Senhor, estão ouvindo-os agora e estão necessitados de um milagre, de uma cura, de uma intervenção, de uma causa na justiça. Ó Senhor, Tu és o médico dos médicos. A Bíblia diz que Tu és, Senhor, o Todo-Poderoso. Pai amado, entra com uma ação. Ser, Senhor, o advogado de alguém, ser o médico na vida de alguém, ser o alimento na vida de alguém. Ó Pai amado, manda, Senhor, mantimento, manda fartura de dinheiro, manda, Senhor, fartura de alegria, manda, Senhor, seja restauração na vida de alguém, na família de alguém, traz de volta o filho que está perdido. Ó Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Senhor, entra com providência, porque sabemos que Tu és o Todo-Poderoso. Pai amado, te pedimos, Senhor, que entre, Senhor, com providência, porque somente Tu pode operar milagre. Quantos estão agora, Senhor, suplicando a Ti por uma intervenção, porque agora tiveram certeza de quem, de como eles podem interceder, porque eles estão precisando de uma causa. Obrigado por tudo, pela Tua resposta, por estar aqui em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Paz do Senhor.